nosso conteúdo de eletroquímica, mas agora falando sobre o outro lado, a corrosão. Veja que as pilhas, as reações de oxidação e redução, são fenômenos naturais, espontâneos. Então, elas tanto nos ajudam quando a gente usa como pilhas para fazer funcionar nossos equipamentos, como elas acontecem naturalmente na natureza, espontaneamente, certo? Então, um dos efeitos dessa natureza é que os metais sofrem corrosão. Então, nós vamos hoje abordar o outro lado da eletroquímica. Então, que fique bem claro, existem três tipos de corrosão. Existe a corrosão química, aquela que não é causada por reações de oxidação e redução, dessas que a gente acabou de ver das pilhas. Ela é causada simplesmente porque cai um ácido e ele dissolve um material, ou cai uma base. Pode acontecer em metais, pode acontecer em outros. Pode, por exemplo, existe a corrosão do vidro, a corrosão química do vidro. Se você coloca soda cáustica em contato com o vidro, ele vai corroer. Então, é uma corrosão que não está relacionada diretamente com as reações de oxidação e redução que a gente usa para eletroquímica, certo? Existe a corrosão eletrolítica. Essa é causada quando o material, em geral metal ou outro material, está em contato com correntes elétricas. Vou te dar um exemplo. Todo material que fica no subsolo, perto de estações de metrô ou de vias de metrô, está sujeita a uma corrosão muito mais intensa por causa das correntes elétricas de fuga que passam por ali. Tá? Mas a que nos interessa agora, hoje, é a corrosão galvânica, a corrosão feita pela eletroquímica, aquela que a gente estudou quando estudou pilhas. Vocês lembram que numa pilha sempre tem um anodo que sofre desgaste e outro que aumenta a sua massa? Pois bem, o nosso foco, a corrosão que nós estamos vendo hoje, é a que ocorre no eletrodo que sofre desgaste, ok? Ficou claro então a separação? Então é sobre esta corrosão que nós vamos falar. Bom, nós sabemos desde Galvani, certo? Desde 1700, que quando juntamos dois metais diferentes e um meio eletrolítico, ocorre transferência de elétrons, certo? Lembra do meu aparelho que eu levei choques na boca durante uma semana? Pois é, basta juntar dois metais e um meio eletrolítico, um meio capaz de conduzir elétrons, que vai haver a formação de uma pilha, ou seja, reações de oxidação e redução entre os metais diferentes, certo? E nós sabemos também que alguns metais têm mais tendência a oxidar e outros metais têm mais tendência a reduzir. Os metais nobres, aqueles que não se oxidam facilmente, certinho? Então, preste atenção. Nós vamos abordar, então, o que acontece com o eletrodo mais frágil, que tem maior potencial de oxidação, aquele que vai sofrer desgaste. É aí que a gente vai focar. Por quê? Porque do mesmo jeito que a gente viu a importância das pilhas para o mundo moderno, como elas são ótimas, elas permitem o funcionamento de diversos equipamentos que a gente usa para o nosso bem-estar. Essas reações espontâneas, naturais, também causam desgaste de materiais que a gente não gostaria que acontecesse. Lembre-se, toda engenharia civil usa como estrutura, por baixo de tanto concreto, o aço, o ferro. Até uma calçadinha precisa de uma estrutura de ferro por baixo do concreto. E esse material sofre desgaste. Olha a posição do ferro na nossa fila de reatividades. Ele não é um metal nobre, certo? Ele oxida, ele enferruja, como a gente chama, certo? E por isso a gente precisa preservar esses materiais, tá bom? Vamos ver? Então, corrosão eletroquímica, então, aquela baseada nas reações de oxirredução, processos espontâneos, ou que nós chamamos simplesmente de pilha, não é isso? Quando delta E dá positivo. Basta a união de dois materiais
um meio eletrolítico ou alguma forma de conduzir elétrons entre esses dois materiais, que um deles, o anodo, vai sofrer desgaste, que nós estamos chamando aqui de corrosão. Então, vamos chamar essas pilhas naturais, espontâneas, de pilhas galvânicas, em homenagem a Luigi Galvani, você sabe muito bem. Mas não precisam ser dois materiais diferentes. Existem as pilhas de concentração, que nós vimos na aula passada, e existem as pilhas de temperatura, que seguem o mesmo princípio. Lembra do que é uma pilha de concentração? Quando uma região está mais concentrada e outra está mais diluída? Pois é, nem precisa juntar dois materiais diferentes. O próprio aço, o próprio ferro, pode sofrer corrosão, mesmo sem contato com outro material, desde que uma região esteja mais concentrada de oxigênio e uma região esteja menos concentrada de oxigênio. Então, ali vai se formar uma diferença de potencial. Não é a história da pilha de concentração? Pois é. A mesma coisa acontece com a diferença de temperatura. Por quê? Porque a diferença de temperatura, vocês sabem muito bem, que quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a velocidade das reações, não é assim? Muito bem. Então, um material exposto, uma região ensolarada, uma região de sombra, ela vai sofrer um desgaste diferenciado. A gente chama isso de pilhas de temperatura. Bom, se você vir esses nomes por aí, não se assustem. É apenas o aspecto físico da corrosão, tá? Então, ela não entra no estudo da eletroquímica. Ela seria mais o estudo da física da corrosão. Mas eu achei importante trazer aqui, porque esses nomes aparecem muito. Então, existe a corrosão uniforme. Ela vai acontecer toda a superfície do metal. Existe a corrosão por placas, onde apenas pequenas regiões sofrem corrosão. A alveolar forma alvéolos. Alvéolos são bolsas. Alvéolo é sinônimo de bolsa. Veja que ali na figura formam-se cavidades redondinhas, certo? Como se fosse retirado aquele pedaço ali. A mais bonita, porém a mais perigosa, é a corrosão por pit ou puntiforme, forma furinhos no material e são furos muito pequenos. Quando você vê ali naquela região, forma-se uma pressão muito grande e todo o sistema pode, inclusive, explodir. A intergranular e a transgranular, o nome está dizendo, tem a ver com a estrutura cristalina do metal que está sofrendo corrosão. Se é entre os grãos, vão formar aquelas rachaduras muito intensas. Porém, se ela é transgranular, ela atinge todo o material e fragiliza o material fica quebradiço, tá bom? Bom, qual é a corrosão mais importante para a economia mundial? A corrosão do ferro. Como eu disse para vocês, toda a engenharia civil está baseada na estrutura metálica que fica por baixo do concreto. E essa estrutura, em geral, é feita com aço, ou seja, a liga ferro-carbono. Então, o ferro é o que sustenta a nossa sociedade. Não é à toa que o Brasil é conhecido mundialmente como o grande exportador de minério de ferro. O mundo inteiro precisa de aço, de ferro e aço para as suas construções. Todas, casas, edifícios, pontes, uma calçadinha usa uma estrutura de aço por baixo do concreto, tá bom? Então vamos conhecer e entender como ocorre a corrosão do ferro. Ali temos um exemplo, um desenho bem simplesinho, né? A superfície do metal do ferro pode ser um prego, uma placa de ferro, qualquer pedacinho de ferro. Ao entrar em contato com água e o oxigênio do ar, começa a se formar uma diferença de potencial. Veja, o ferro vai oxidar, porque a gente sabe que o ferro tem potencial para se oxidar, certo? Pega a sua tabela de potenciais e você vai ver que ele tem potencial positivo para se oxidar. E quem é o agente oxidante? Quem é que vai reduzir?
é o oxigênio do ar. A redução do oxigênio O2 é aquele que vai consumir esses elétrons doados pelo ferro e vai se formar hidróxido, grupo OH. Então, a formação do ferro mais 2 e a formação do íon hidróxido vai formar o hidróxido de ferro 2, também conhecido como hidróxido ferroso. Esse componente, essa substância, ela tem cor verde escura, meio acinzentada. Então, por isso que no início da corrosão do ferro, quando começa, vocês podem observar o bombril enferrujando. A primeira etapa do bombril enferrujando é ele perder o brilho metálico porque ele é recoberto por uma camada cinza escura, meio esverdeada. É o hidróxido de ferro 2, o primeiro produto, a primeira etapa dessa sequência de etapas de oxidação. Tá certo? Esse hidróxido de ferro 2, em contato com o oxigênio do ar, é que vai formar aquele outro composto avermelhado, o hidróxido de ferro 3, ou hidróxido ferroso, tá certo? Porém, ainda não é a ferrugem. A ferrugem, na verdade, aquele composto amarronzado que nós vemos, ele é o óxido de ferro 3, Fe2O3. Esse é a ferrugem final, tá certo? É quando o hidróxido vira óxido. Como que isso acontece? Desidratação. Hidróxido, forma hidratada. Óxido, forma anidra. Nós já estudamos isso quando estudamos óxidos. Óxidos são os anidros dos hidróxidos, correto? Então, essa reação, você precisa conhecer essas etapas, nessa sequência de reações, você precisa conhecer. Porque esse é o problema da humanidade, é o problema da civilização, digamos assim. É como conseguir conservar e evitar a corrosão das estruturas metálicas, das estruturas que estão por dentro do concreto. Isso que constrói toda a nossa sociedade, certo? Então, olha para o hidróxido de ferro 3, aqui em cima. Ele não tem cor de sangue? É isso mesmo, nosso sangue é avermelhado porque dentro das hemácias nós contemos, né? Lógico, você sabe, ferro 3, por isso nosso sangue é vermelho. Então, qual é o nosso grande desafio? Proteger esse material, essa estrutura metálica, suporte da nossa civilização, correto? Então, qual é a primeira ideia que nos passa? Revestir o material, protegê-lo, impedir o contato desse material metálico com o oxigênio do ar, o agente oxidante, e a água, o veículo, aquele meio eletrolítico que vai permitir a transferência de elétrons, certo? Então, primeiro, mais simples que a gente pode pensar, pintar. Só que existem várias técnicas de pintura e de revestimento. A mais simples é passar uma tinta. Vocês conhecem Zarcão? Zarcão é óxido de chumbo, PbO4. O chumbo é um metal mais nobre do que o ferro. Aderindo à superfície do ferro e sendo o chumbo um elemento mais nobre, ele não tem tendência a se oxidar além de PbO4. PbO4 já é muito oxidado. E ele forma uma superfície perfeita, não deixa poros, não deixa que o oxigênio entre por buraquinho nenhum. E isso é uma ótima proteção. Porém, ela tem um tempo. O bom mesmo é uma boa tinta óleo, uma tinta hidrofóbica. Tinta óleo, tinta plástica, hidrofóbica. Essas palavras são claras para você? Hidrofóbica, aquela que evita a água. Então, nós pintamos as estruturas de ferro que vão ficar expostas com tinta óleo, tintas hidrofóbicas, ou revestimos esse material de ferro com um elemento, além de mais nobre, que faça uma cobertura perfeita da superfície do ferro, impedindo totalmente que o ferro entre em contato com o oxigênio e com a água da própria atmosfera. Fazemos isso com os fios. Todos os nossos fios de cobre são cobertos com uma camada plástica, uma plastificação,
Podemos fazer isso com outros materiais, o mais comum são os fios. E, do mesmo modo dos arcão, nós cobrimos a superfície do ferro nas folhas de Flandres com um filme de estanho. O estanho também é um metal mais nobre do que o ferro, então ele tem baixo potencial de oxidação. Ele reveste o ferro de forma perfeita, impedindo que o alimento que está em água e sal dentro da lata entre em contato com o ferro. Vocês já ouviram a história de que não se deve comprar lata amassada. Por quê? Ao amassar uma lata, pode ocorrer o rompimento, a rachadura dessa cobertura de estanho. E aí, lascou, porque nós vamos ter o ferro em contato com a água salgada, o estanho em contato com a água salgada. Então, eu tenho 2 metais e um meio eletrolítico. O que vai acontecer? O ferro vai oxidar, porque ele é menos nobre, o estanho vai reduzir e nós teremos a oxidação dentro da lata de alimento. Além de alterar o sabor, alterar o pH, porque vão formar hidróxidos e toda aquela história que a gente já viu ali no slide anterior, causa também a proliferação de bactérias, e algumas que são fatais. Vocês conhecem o botulismo, não conhecem? O botulismo é uma doença causada pelo vírus botulínico e ele se desenvolve preferencialmente em pHs mais altos, um perigo. Ainda sobre revestimento, nós temos um revestimento chamado proteção anódica. Esse é um fenômeno natural que protege o próprio material. O alumínio, o cobre e a prata, ao serem expostos ao ar, se oxidam, reagem. Só que eles formam uma camada protetora. E aí, o processo de oxidação é interrompido, porque o próprio material se protege com seu próprio óxido. Vejamos as panelas de alumínio. Não é para ficar areando e botando brilhando, não, porque cada vez que você faz esse movimento de retirar a camada protetora, expõe mais alumínio ao oxigênio do ar e nova camada protetora. Por isso que as panelas vão ficando opacas. A camada superficial de óxido de alumínio, ela tira o brilho do alumínio, porém ela protege o próprio alumínio que ficou na camada inferior, tá certo? Então fala para sua mãe, para de arear essa panela, senão ela vai furar. E vai mesmo. No caso do cobre, essa película protetora ela é verde, às vezes ela fica até feia, porque ela é um verde esquisito. Porém, ela protege o cobre que está embaixo. Então, na superfície do cobre vai formando zinabre, ou azinhavre, como você queira, depende da tradução de onde você tirou esse nome. E essa proteção esverdeada impede que o oxigênio do ar encontre a camada inferior de cobre puro. E aí interrompe o processo de oxidação, protege o material. É o que acontece com a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade ela tem uma estrutura de ferro por dentro, concreto, escadas e tudo. Depois ela é recoberta com cobre. Com o passar do tempo, ela vai criando esse zinabre ou azinhavre e vai ficando esverdeada. Aí você fala, tá toda oxidada. Deixa porque é essa cobertura do óxido que protege a estrutura principal de continuar oxidando, tá? E a prata? Você já ouviu falar que tem gente que não posso usar prata, minha prata escurece? Sim, isto é verdade. Algumas substâncias, seja por causa da sua própria natureza, seja por um consumo grande de carne vermelha, cebola, alho e outros alimentos ricos em enxofre, exalam pelos poros uma quantidade grande de ácido sulfídrico e outros gases sulfurosos. Eles reagem com a prata formando uma película escura. Ela escurece a prata, é o Ag2S. Isso não é um problema, a não ser estético. Muito pelo contrário, essa película protege a prata que ficou embaixo, né, debaixo dessa superfície preta, de um processo contínuo de oxidação, tá certo? Então, essa proteção natural, nós chamamos de proteção anódica,
Por quê? Porque o metal vai sofrer anodização, será oxidado, porém, esse óxido é o protetor das camadas mais internas. Por outro lado, temos o processo da galvanoplastia, que vocês conhecem como folheado a ouro, banhado a ouro, cromagem, niquelagem, tem vários nomes. É você pegar um metal menos nobre, ferro, por exemplo, e colocar num banho eletrolítico. Veja, saímos do conteúdo de pilha, aquele processo espontâneo, certo? Agora é eletrolítico, é forçado. É você colocar dentro de um banho, ligar na tomada e forçar. Por quê? Você vai forçar que um metal mais nobre, tipo ouro ou níquel, oxide frente a um metal menos nobre, tipo ferro. Então, é um processo forçado. Vamos deixar, então, esse conteúdo para a próxima aula, onde a gente se aprofunda um pouco mais, tá bom? Mas a galvanoplastia é um método de revestimento muito utilizado. Veja as torneiras da nossa casa, lindas, brilhantes, maravilhosas. Todas são niqueladas, cromadas. Olha para a roda da tua bicicleta, toda prateadinha. Na verdade, é ferro com uma película, uma cobertura muito fina, aderida eletrostaticamente de um metal nobre, protegendo a estrutura interna de um metal menos nobre, tá certo? Bom, existe uma outra proteção, agora catódica, não anódica, que nós usamos o conceito de pilha. Nós, por exemplo, grandes estruturas em regiões muito agressivas, água do mar, enterradas em solos, aquelas estruturas que eu falei perto de linhas de metrô. Todo esse material está sujeito a condições muito agressivas para a corrosão. Então, como podemos protegê-las? O método mais utilizado, também pelo custo, é usar o anodo de sacrifício. Localiza o ferro na nossa fila de reatividades. Eu não quero que o ferro oxide, então eu coloco perto dele um metal com maior potencial de oxidação do que o próprio ferro. Ali temos o cromo, o zinco, o alumínio, o magnésio, o sódio, o cálcio, o potássio e o lítio. Todos esses metais têm potencial de oxidação maior do que o do ferro. Então, ao colocar ferro e um desses metais juntos, quem é que vai oxidar? Não vai ser o ferro. Então, esse conceito básico de pilha, de eletroquímica, é suficiente para a gente proteger essas grandes estruturas. O detalhe é que esses metais vão oxidar, eles vão desgastar. Então, periodicamente precisam ser trocados. Por isso, devemos escolher metais de baixo custo, por exemplo, zinco. Por exemplo, magnésio. O alumínio já não é mais tão barato assim e o cromo muito menos, certo? Então, os ideais são zinco e magnésio. Ah, por que tu não bota sódio? O que acontece quando a gente coloca sódio em água? Você já viu? Preste atenção. Bom, então este é o truque, é colocar, ligar aqui no navio. Eles estão diretamente ligados na superfície do material metálico de ferro que a gente quer proteger. Mas aqui, por exemplo, isso aqui é um pilar de ponte. Ele está inserido, sua maior parte, dentro da água do mar. Não precisa estar colado na superfície. Ele pode estar ligado por um fio. Veja, assim a troca de elétrons vai acontecer e o material metálico ferroso vai ficar protegido, enquanto o anodo de sacrifício vai ser desgastado. Como eu disse para vocês, existem situações de corrosão mais agressiva. Pense num tanque de combustível enterrado embaixo do posto de gasolina. Além de todo o sistema, né, do solo, ter umidade, do próprio reagente, que é o combustível, ser um componente agressivo.
Ainda tem a passagem de carro, tem a mudança de temperatura durante o dia. São vários os fatores que contribuem para a formação de diferença de potencial e oxidação desse material do tanque de gasolina. Então, além do anodo de sacrifício, existe uma técnica muito interessante, que é, além desse anodo, colocar uma fonte de energia elétrica. Sabe a eletroquímica? Então, que force a direção dos elétrons na direção do ferro. Se o ferro recebe elétrons, ele tende a reduzir. Então, são dois mecanismos de proteção para o mesmo sistema. Um, usando as reações espontâneas, colocando um elemento com maior potencial de oxidação, formando uma pilha forçada, mas formando uma pilha onde o ferro é o oxidante, o que vai se reduzir. E se isso não for suficiente, forçando com uma corrente elétrica, forçando através dos conhecimentos de eletrolíticos, certo? Forçado. Uma célula galvânica, só que forçada por eletrolíticos, certinho? Bom, há muito se sabe que as ligas metálicas transformam materiais simples em materiais com qualidades excepcionais. Por exemplo, o ferro sozinho e o ferro numa liga com carbono, o aço inoxidável. Tá? Bronze, o cobre, nós vimos que ele oxida, forma azinhavre, não é isso? O estanho, que é um material mais nobre. Mas quando nós juntamos cobre com estanho forma um material muito mais resistente, tá certo? Não só de dureza, mas de resistência à corrosão. A amálgama, nós sabemos que a prata oxida, forma uma película com enxofre que protege. Porém, quando estão junto com mercúrio, não oxida. Então, a formação das ligações metálicas cria materiais que têm potencial de oxidação menor ainda, ou seja, mais nobres. Vejamos, uma liga de aço, ela, além do ferro, ela contém manganês, carbono, obviamente, cromo, níquel, silício, enxofre, fósforo, molibdênio, vanádio, dependendo do tipo de aço inoxidável que se produziu. Tá? Essa mistura transforma o ferro num material muito mais resistente à corrosão. Veja a quantidade de cromo que se usa na liga de aço. Hoje em dia, o cromo ele é importantíssimo nessa liga metálica, porque nós juntamos dois conceitos. O primeiro, o da própria liga metálica, e o segundo, dessa camada apassivadora, dessa proteção catódica que a gente viu ali em cima. O cromo oxida e forma uma película protetora. O óxido de cromo, além de tudo, não é muito opaco, ele é um pouco mais escuro do que o ferro puro. Então, ele escurece um pouquinho. Então, até esteticamente, ele é bonito. O óxido de cromo não faz a peça perder o brilho. Então, esse utensílio de aço que você está vendo aí na sua frente, pode ser uma bandeja, pode ser um garfo, uma faca, ele contém uma superfície de óxido de cromo perfeitamente aderida, certo? E isso protege mais ainda, por isso o aço fica inoxidável. Não quer dizer que ele não oxide, mas vai demorar 30, 40 anos para começar a oxidação, tá bom? Já o bronze, essa liga de estanho e cobre, dependendo das porcentagens entre esses dois elementos, podemos fazer desde sinos, estruturas muito rígidas, moedas, até mesmo tubos flexíveis. Pode-se fazer muita coisa com as ligas de estanho e cobre, dependendo dessa porcentagem entre estanho e cobre. Vai mudar um pouco a cor, vai mudar a dureza, mas o que não vai mudar? A resistência à corrosão. Essa liga tem um potencial de oxidação baixíssimo, então não vai. Você já viu uma moeda oxidando? Ela primeiro vai ficando avermelhada, certo? Mas você não vê o verde do cobre oxidando, certinho? Muito bem. E o que são amálgamas? Bom, as minhas obturações são assim.
são antigas, no tempo que a gente fazia obturação com amálgama de mercúrio e prata. Por isso que recebi tantos choques na boca quando botei o aparelho. Hoje em dia as obturações são feitas com resina, da química orgânica, vocês vão ver ano que vem, tá certo? Muito bem. Mas antes dessa tecnologia, o que se fazia para consertar os dentes? Fazia-se remendos com ouro, certo? Por incrível que pareça, o ouro é menos resistente do que as amálgamas de mercúrio e prata. O ouro é quebradiço e essa estrutura, essa liga metálica, além de alta resistência à corrosão, também tem uma dureza, uma durabilidade maior do que a do ouro. Então, vamos ver se está tudo compreendido? Para preservar o casco de ferro dos navios contra os efeitos danosos da corrosão, além da pintura, são introduzidas placas ou cravos de certo material conhecido como metal de sacrifício. Veja a união de duas técnicas, o revestimento e o anodo de sacrifício, tá? A função do metal de sacrifício é sofrer oxidação no lugar do ferro. Considerando seus conhecimentos de química, eletroquímica, e a tabela de potenciais de redução impressa abaixo, assinale a opção que apresenta o metal mais adequado para este fim. Então, vejamos, para proteger o ferro, eu preciso colocar um outro metal que vai se sacrificar. Ele vai oxidar. Então, eu estou procurando um metal com maior potencial de oxidação. Correto? O ferro está ali na tabela, marcadinho. Mas esse potencial, menos 0,44 volts, ele é de redução. Você está vendo que essa reação aqui é de redução do ferro? Se todas essas reações aqui são de redução, esses potenciais são de redução, não são de oxidação, correto? Então, presta atenção na sua leitura dessa tabela. Quais desses metais teria maior potencial para oxidar? Aqueles que têm menor potencial para reduzir. Quem são? O magnésio e o potássio. Entenderam meu raciocínio? Se eu estou procurando metais com maior potencial de oxidação, eu estou procurando os metais com menor potencial de redução, magnésio e potássio. Qual vocês escolheriam para ser o anodo de sacrifício? Magnésio. Ué, por que não o potássio se ele tem um potencial maior ainda para oxidar? Se você não lembra como é que é o metal alcalino, um metal alcalino dentro d'água, vou te mostrar como é que é. Não lembra disso? Quando se coloca sódio, potássio, lítio dentro da água, é isso que acontece. A reação, o potencial deles é tão grande que a reação é explosiva. Então, ele não serve como anodo de sacrifício. As latas de conserva são compostas pela chamada folha de Flandres. Nós vimos como elas são feitas, né? Uma liga de ferro e carbono, ou seja, aço em volta, e ela é recoberta por dentro por uma camada de estanho, essa cor mais amareladinha ali dentro da lata. Deve-se evitar comprar latas amassadas, porque, com o impacto, a proteção do estanho pode romper-se e causar a contaminação do alimento. Considere os potenciais padrão de redução do ferro e do estanho, ali, menos 0,14 volts para o estanho, menos 0,44 volts para o ferro, e assinale as afirmativas corretas. Então, tem mais de um, certo? Então, vamos olhar para os potenciais de redução do ferro e do estanho. Qual dos dois tem maior potencial de redução? Não é o estanho? Ele não é um metal mais nobre do que o ferro? Ele não tem tendência a reduzir maior, deixando o ferro com maior potencial de oxidar, de corroer, de desgaste? Muito bem. Então, diga, a reação da pilha produz 4 elétrons? O que você acha, olhando esses dois? Claro que não, né? Nós já sabemos que é o estanho que vai reduzir e já sabemos que é o ferro que vai oxidar. E essa troca de elétrons inclui, nessa contabilidade, nesse balanço de elétrons, estão apenas 2 elétrons doados e 2 elétrons recebidos. Nada de 4 elétrons.
átomos. Então, não marca 0,1. 0,2. O ferro da folha de Flandres oxida mais rapidamente que o estânio. O que vocês acham? Sim, né? Dentre ferro e estanho, qual oxida mais rapidamente? O ferro. Agora, se tiver tudo protegidinho, ninguém oxida. 4. Quando uma lata é amassada, o ferro torna-se o cátodo da reação. Você lembra quem é o cátodo, quem é o ânodo? Eu decorei assim. Vogal com vogal, consoante com consoante. Quem oxida é o anodo. Vogal com vogal. Quem reduz é o cátodo. Consoante com consoante. Então, se o estanho reduz, ele é o cátodo. Se o ferro oxida, ele é o anodo. Então, essa aí está errada, eu não vou marcar. 0,8. A reação da pilha é Sn mais 2 mais ferro metálico, se transformando em estanho metálico, ferro mais 2. Sim, exatamente isso, conforme a gente já tinha até feito esse estudo ali embaixo, tá certo? A galvanização é um processo que permite dar um revestimento metálico a determinada peça. A seguir é mostrado um aparato experimental, montado para possibilitar o revestimento de uma chave com níquel. Então, é uma chave de um material menos nobre, ferro, por exemplo, que vai ser revestido com um metal mais nobre, o níquel, niquelagem. No processo de revestimento da chave com níquel, ocorrerá majoritariamente uma reação de... Aí, pelas respostas, ele está querendo saber se é redução ou oxidação, né? Representada por uma semi-reação Y. Aí também a gente tem que saber. E ele quer saber justamente quem são, que tipo de reação e qual é a semi-reação. Veja, a galvanização, ela faz parte do grupo da eletrólise. Ela não é uma pilha, não é um processo espontâneo, certo? Ela é forçada pela corrente elétrica. Nela, o material mais nobre é forçado a oxidar, e o metal menos nobre é forçado a reduzir. Vai haver deposição dos íons níquel que estão em solução sobre a superfície da chave, forçado por essa corrente elétrica externa. Não é um processo espontâneo, é forçado, correto? Bom, se vai fazer o revestimento com níquel, qual níquel que vai se depositar na superfície da chave? Não é o níquel metálico? Então, eu já vou eliminar a letra B. Por quê? Porque o produto não é níquel metálico. Eu quero níquel metálico nessa semi-reação. E vou também eliminar a letra D pelo mesmo motivo. O produto não é o níquel metálico que nós estamos fazendo nesse processo de deposição de níquel metálico. Bom, a deposição do níquel metálico é a deposição do níquel que está em solução, correto? E qual é o níquel que está aqui em solução? É níquel mais 1 ou é níquel mais 2? Olha, você sabe que o sulfato de níquel, ele pode ser comparado com o ácido sulfúrico. Veja, o níquel está substituindo 2 hidrogênios. Então, o cátion do níquel tem carga mais 2. E é esse níquel que vai sofrer a redução e se transformar no níquel zero. Então, já vou tirar a letra C. E já respondi se é redução ou oxidação. É uma redução. E é uma redução do íon níquel mais 2. Então, a resposta certa é a letra E. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês como que acontece essa galvanização, tá bom? Veja. Eu fiquei cheia. Eu vou apagar esses desenhos para a gente poder entender melhor. Mas é difícil isso. Viu? Fácil. O que é a galvanização? Você coloca uma fonte externa aqui.
Você sabe que esse traço aqui é o polo negativo, não sabe? E que esse polo aqui é o polo positivo, não sabe? Esse traço maior, essa simbologia da física, você conhece? O traço menor é o polo negativo, o traço maior é o polo positivo. E olha lá, como aqui é o polo negativo, os cátions vão migrar para a peça. Então, desse lado eu tenho a peça que vai ser recoberta, é a peça do metal menos nobre. Desse lado de cá, eu tenho ouro, por exemplo, aqui, certo? E aqui embaixo o meio eletrolítico que permite a troca dos cátions, não é isso? Então, a fonte faz com que os elétrons migrem para cá, certo? Os elétrons migrem para cá, porque esse é o polo negativo, e faz com que os elétrons do ouro migrem para cá, porque aqui é o polo positivo. Quando os elétrons saem do ouro, liberam os íons positivos, os cátions, e eles vão migrar para o outro lado, o polo negativo. Por quê? Porque positivo atrai negativo e vice-versa. Esse é o fenômeno da célula eletrolítica da galvanização. Veremos isso, juro, com mais detalhes na aula de sexta, tá bom? Tchau, queridos. Façam os exercícios das listas. Até sexta.